Olha, nós já estamos ao vivo. Eu vou abrir aqui o cadeadozinho para tornar público. Beleza. Já estamos aqui ao vivo com uma live que, na verdade, é um debate importante, bem atual, sobretudo nesses momentos de pandemia, onde a incerteza bate mais forte ainda sobre a classe trabalhadora. E o nosso assunto aqui é discutir a juventude e trabalho em Salvador. Nós queremos debater a realidade do jovem, moça, rapaz, que precisa trabalhar em Salvador. Como é que é o seu dia a dia? Como é que são oferecidas essas oportunidades de trabalho? Como é que ele consegue compatibilizar estudo e trabalho? O que é exigido dele de qualificação? O ensino regular fornece ou ele precisa ir atrás, né, de uma qualificação adicional? E a universidade, o acesso, enfim, é uma série de questões que nós vamos aqui debater, não esquecendo também de quando nós falamos de mundo do trabalho, tem que ter necessariamente o recorte de gênero e o recorte de raça, de etnia, porque as pesquisas já demonstram aí, já de muito tempo, de que determinados setores da população, determinados segmentos, são mais atingidos pelo desemprego ou são mais discriminados dentro do mercado de trabalho. Então, nós vamos discutir aqui a situação do jovem branco, do jovem negro, da jovem mulher negra, jovem mulher branca no mercado de trabalho. E nós convidamos aqui duas pessoas que têm uma vivência muito de perto com essa realidade. Um deles é líder estudantil, Natan Ferreira, é baiano, estudante aqui da UFBA, foi presidente da União dos Estudantes da Bahia e foi eleito recentemente e hoje ele é dirigente da União Nacional dos Estudantes, uma entidade importantíssima na vida política brasileira, na representação dos estudantes. E sempre quando a gente está de frente a frente com um jovem que faz parte da Uni, a gente sempre faz uma deferência, né? Porque é uma entidade que tem tudo a ver com a vida da juventude brasileira. Você agora só vai responder meu boa noite, viu, Natan? Que eu vou agora apresentar o nosso outro convidado. Boa noite, Natan! Boa noite, Everaldo. É uma honra estar aqui contigo, compartilhando aí dessas ideias e fazendo um debate em torno dos jovens, né, no mercado de trabalho na cidade de Salvador. Tamo junto. Beleza, meu amigo? Seja bem-vindo. Vamos discutir aqui um bocado de coisa. E outro convidado também tem tudo a ver com esse debate. Primeiro, porque a sua trajetória política foi também no movimento estudantil e fez uma trajetória mais ou menos idêntica a essa que Natan está fazendo. Marcelo Gavião é filho de um líder sindical, um líder operário muito conhecido na Bahia, Antônio Gavião, que eu conheço, meu amigo, inclusive, né, da categoria metalúrgica, e Gavião, desde cedo, Gavião, você me permita chamar assim, viu, Gavião? Essa intimidade. Mas o Marcelo Gavião, desde cedo, se tornou um líder estudantil secundarista aqui na Bahia, na organização dos estudantes, cumpriu um papel importantíssimo aqui na reorganização do movimento estudantil na Bahia e no enfrentamento para derrotar as oligarquias que dominavam a Bahia, né? Foi um dos líderes daquela luta brava de rua na Bahia. Não, nem se Natan era nascido na época, mas que teve. Viu, Natan? Não esqueça, não. Que foi pela cassação de ACM, que ali abriu caminho, né, para que se rompesse toda a estrutura de poder montada por ACM na Bahia. Marcelo Gavião, jovem, muito jovem ainda, já era um dos líderes daquele movimento. E foi dirigente nacional da União da Juventude Socialista, né, e da União Brasileira de Estudantes Secundaristas também, né? E cumpriu um grande papel nacionalmente. E hoje ele
é formado em gestão pública, sua formação, portanto, é nessa área de gestão pública, e hoje ele é superintendente de desenvolvimento do trabalho da Secretaria Estadual do Trabalho, dirigida pelo secretário Décio Magalhães. A SUDET, que é essa superintendência que ele dirige, é a responsável para não somente executar programas voltados para a geração de emprego, de renda, intermediação de mão de obra, mas como também de qualificação de mão de obra. Então, os programas de qualificação do governo do Estado, que antes eram em parceria com o governo federal, depois do golpe contra Dilma, né, esses programas federais foram interrompidos, mas a Bahia continuou, e Marcelo hoje dirige, coordena esses programas de qualificação profissional aqui na Bahia, mas também dirige instituições de pesquisa sobre o mundo do trabalho, como o Observatório do Trabalho, também está vinculado a ele, que faz estudos sobre o mercado de trabalho na Bahia, justamente para subsidiar a elaboração dessas políticas públicas. Boa noite, meu amigo Marcelo Gavião. Boa noite, Everaldo. Obrigado pelo convite aí, a possibilidade de poder bater esse papo aqui, falar sobre emprego, empregabilidade, experiência, mudanças no mercado, no mundo do trabalho, né? Então vai ser assim, um papo super interessante. Você é um amigo meu de longas datas, eu não canso de dar testemunhos públicos do quanto que eu busquei aprender, não sei se eu consegui, tá? Mas o quanto que eu busquei aprender, o tempo que a gente militou junto, que a gente atuou junto aqui. Everaldo, ele foi presidente da CUT Bahia, no mesmo período, Natan, em que eu era vice-presidente regional da UBS. Então, algumas das mais importantes manifestações do início dos anos 2000, nós combinamos junto o que fazer, como fazer a passeata, como construir. Então, era uma máquina, assim, um cara que trabalhava muito bem, e eu buscava aprender, né? Tudo que eu podia ali aprender, pescar. Uma satisfação poder estar contigo aqui e poder falar. Tá? Beleza, eu tenho certeza que você só aprendeu as coisas boas. Olha, mas essa live aqui a gente vai procurar também interagir com jovens, né? Eu convidei alguns jovens para dar depoimentos. Eu vou agora iniciar aqui 2 desses depoimentos e depois deles a gente volta aqui no nosso bate-papo, tá ok? Tá beleza assim? Vou ver aqui então, eu vou chamar aqui o primeiro desses depoimentos. São depoimentos curtos, mas é bom a gente ouvir como é que está a situação do dia a dia dos jovens que procuram trabalho aqui na cidade de Salvador e que expectativa é que eles têm em relação ao futuro, né? Essa é a grande questão. Vamos nessa aqui, vamos aqui compartilhar. Olá, eu me chamo Eduarda Taquari, eu tenho 22 anos, sou graduanda em design de interiores. Como mulher jovem e negra, eu pergunto qual a perspectiva de emprego a ser gerada, tendo em vista que em todos os níveis de instrução, a taxa de desemprego ela é significativamente mais alta entre negros e pardos. Muito bem, muito bem. Aí um depoimento legal. Eu vou agora chamar um outro depoimento aqui também. Peço a vocês um minutinho só. Esse aqui eu tenho que ir atrás aqui Aqui. Oi, tudo bem? Eu me chamo Davi, tenho 23 anos. É a tecnologia aqui do Zoom, mas é coisa rápida. Deixa eu ver se já entrou aqui no compartilhamento. Beleza, está aqui. Vamos nessa. Vocês estão vendo o nome deles aí, né? O primeiro foi Eduarda Taquari, uma jovem estudante, né? Estudante de design, colocou aí a questão do emprego da mulher negra. Vamos ver agora aqui, meu amigo, como é o nome dele? Oi, Davi. Eu me chamo Davi. Valeu, Davi. Tenho 23 anos. Estou aqui para falar sobre a dificuldade que o jovem hoje em dia está arrumando um trabalho digno aqui na cidade de Salvador. Assim, eu, para ter meu primeiro trabalho de carteira assinada, foi um super trabalho. E o primeiro trabalho de carteira assinada que eu consegui foi de telemarketing para trabalhar na Atento.
exemplo, até hoje. E é um trabalho que era muito cansativo, com a remuneração muito baixa, todo mundo se queixava, mas de fato era a oportunidade que era nos dados, então a gente tinha que encarar com respeito nesse. Então, eu não consegui segurar mais de 2 anos na empresa, era muito cansativo, eu pedi para sair. Com minhas economias, meus recursos, eu acabei investindo em uma moto. Moto é essa que hoje em dia, época de pandemia, é que dá o meu sustento. Eu trabalho de motoboy, é um trabalho que não é muito bem remunerado, mas é melhor que o de carteira assinada, que trabalho para mim mesmo. E o que está me mantendo nessa pandemia. E é isso, né, gente? Não está fácil para ninguém. E as oportunidades para os jovens hoje em dia estão muito difíceis. É isso aí, Davi. Falou e disse. Vocês viram aí, né? Não está fácil para ninguém. O jovem aí já percebeu. Eu quero agradecer aqui Eduarda Taquari e Davi Cruz também, pelos 2 depoimentos. São jovens daqui de Salvador e que traz aqui alguns assuntos que dá muito debate por aí. Vocês já viram. Eu queria saber quem é que quer já começar aí, a gente falando aí de juventude e trabalho. Talvez, Nathan, era bom deixar nosso amigo Marcelo falar, que ele tem alguns dados aí, entendeu? Sobre o mercado de trabalho, está ali pelo Cine e tal. Aí eu e você vamos ficar observando para ver o que tem aí para a gente fazer um comentário e você falar também sobre como é que as entidades estudantis tratam essa temática do mercado de trabalho, tá ok? Então vamos começar aqui. Eu quero já de antemão agradecer a você, Gavião, por estar aqui conosco. Preciso lembrar que a gente foi colega de trabalho até recentemente na CETRE e eu sei da sua competência, seu profissionalismo, mas também sei da sua extrema dedicação de estudar aquelas questões que estão sob sua responsabilidade. Então, eu quero agradecer você aqui e vamos aproveitar bastante a sua presença. Tá legal? Beleza? Tá bom, Everaldo. Agradecer assim, as colocações. Saudar Nathan também. A gente estava conversando aqui um pouco fora do ar. Nathan, que é um parceiro aí que eu conheço há alguns anos já, né? Desde a época que ele estudava no Teixeira de Freitas, ali na frente do Colégio Central. Está numa trajetória bacana aí, nessa experiência de ser da União Nacional dos Estudantes, que é um negócio assim, impressionante, já marcou a sua vida, tenho certeza disso aí. Olha, tanto a Eduarda quanto o Davi, eles trazem assim para o debate aqui 2 questões que vale muito a pena aqui a gente refletir sobre elas. Eu tenho, nos vários debates que eu tenho participado, Everaldo, eu tenho assim, respondido muita pergunta, muita indagação sobre mudanças no mercado de trabalho. Teve um, por exemplo, que a pessoa perguntou para mim assim, falou, Gavião, qual é a expectativa que o Cine Bahia tem sobre as mudanças, sobre o mercado de trabalho pós-pandemia? Porque está agora num esforço de isolamento social, uma parcela dos trabalhadores aí atuando em home office, utilizando muito da tecnologia, que é esse instrumento que a gente está utilizando aqui agora, essas plataformas que a gente está utilizando para poder fazer essa conversa aqui agora. O que muda? Tudo isso vai acabar, tudo vai voltar ao normal daqui a um tempo, quando a gente conseguir superar a pandemia, ou quando conseguir passar a ter vacina. Eu tenho dito o seguinte, olha, nada será como antes. Parafraseando o nosso poeta, nada será como antes. A gente não vai voltar a ter a vida que nós tínhamos em fevereiro de 2020. As relações de trabalho, elas já não serão mais as mesmas. É importante entender que uma parcela significativa desses elementos que passaram a fazer parte de maneira decisiva da nossa vida no último período, eles continuarão, eles evoluirão, terá uma evolução de métodos de trabalho, de comportamento, de forma de poder pautar. O mercado de trabalho ele vai seguir essas mudanças também. Antes da pandemia, eu já falava. Eu lia há um ano e pouco atrás uma entrevista daquele Paulo Lemann, que é um dos homens mais ricos do Brasil. Ele é dono de algumas das principais marcas que a gente consome e nem faz ideia de que é dele, tá? Ele falando o seguinte, se eu estivesse começando a minha carreira hoje, eu investiria em tecnologia. Porque tudo daqui para frente vai se pautar, vai ter como base a tecnologia, absolutamente tudo. Quando eu olho para uma cidade, e aí já entrando aqui na indagação de Eduarda, quando eu olho para uma cidade de Salvador, o que é que eu vejo? Eu vejo uma cidade em que a sua matriz econômica ela está 80% concentrada na área de comércio e serviço. E que tem um esforço muito grande das pessoas de empreender.
Eu tenho tido muito cuidado para fazer esse debate sobre o empreendedorismo, porque o empreendedorismo ele não pode ser sinônimo de precarização. A gente fica observando aí o seguinte, e já tem relação com o que o Davi falou aí, é importante empreender, tentar ser dono da direção do seu negócio, dos rumos, da intensidade, é fundamental. Mas tem que tomar cuidado para a gente não cair na cilada do falso empreendedorismo. O que é o falso empreendedorismo? O falso empreendedorismo é o seguinte, é uma mega empresa que me bota para trabalhar para ela, que come uma parcela significativa da minha produção, mas que não tem nenhum vínculo comigo formal. Olha o que acontece com as pessoas que trabalham hoje com Uber ou que trabalham atendendo os aplicativos e plataformas de teleentrega. Eles ali é o seguinte, as plataformas elas ficam com uma parcela daquilo que é produzido pela pessoa, mas ela não tem nenhum vínculo empregatício, não tem nenhum compromisso social, nenhuma responsabilidade com aquele trabalhador. Isso é perigoso. Então, o que eu diria, assim, tanto para a Eduarda quanto para o Davi? É importante o seguinte, empreender, tentar empreender, montar o seu negócio, aproveitar as oportunidades, é fundamental. Mas é fundamental entender a cidade que a gente vive hoje. Eu tenho dito, olha, se eu puder, e reforçando esse raciocínio do Paulo Lemann, se eu puder dar uma dica de negócios que vão, assim, ter muito espaço para prosperar no próximo período, eu diria também a tecnologia em Salvador. O que a gente tem em Salvador? Você tem uma força de trabalho gigantesca que produz inúmeras coisas. O que tem de mãe de família, de pai de família, a mãe de família que produz o doce, o bolo, o salgado, a pessoa que trabalha com a venda de artigos de bijuteria, a pessoa o trabalhador autônomo que produz e que ajuda ali a viabilizar a sua renda, o que tem de trabalhadores nessa área, na cidade de Salvador, que oferece serviços dos mais variados, é um número significativo, mas são trabalhadores que atuam assim na base da informalidade muito grande e que trabalham desassistidos. Você pega assim, quantas pessoas, microempreendedores, têm plataformas digitais para poder comercializar os seus produtos, para poder expor os seus produtos? Poucos têm. Então, se eu puder ser um profissional que faz aplicativo, que prepara plataformas simples para poder operar esses produtos, eu vou ter espaço para poder produzir, para poder vender numa cidade como Salvador. Então, essa área de tecnologia ela vai crescer muito no próximo período e vai ser muito demandada. A gente está fazendo agora, Everaldo, lá, um projeto chamado Conectar, que é um projeto... Conectar. Qual que é a lógica do projeto? A lógica do projeto é o seguinte, eu estou num ambiente de distanciamento social, de incentivo ao distanciamento social, eu estou com as políticas de qualificação profissional paralisadas, me refiro àquelas presenciais, mas o Estado ele não pode paralisar a sua ação de qualificação profissional, principalmente no momento que a gente está vivendo. O que a gente está vendo agora? Desemprego aumentando, as pessoas precisando cada vez mais de acompanhamento, de assistência, de qualificação, para preparar o seu reingresso no mercado de trabalho. Aí nós montamos agora um curso de qualificação que deve começar nas próximas semanas, EAD, onde cada pessoa que vai fazer o curso de qualificação ela vai receber uma bolsa para poder estudar. Ela vai receber uma bolsa. São cursos rápidos, são cursos que têm variação de 40 a 60 horas, e ela vai receber uma bolsa de R$ 240 paga em 2 parcelas. Para que a lógica da bolsa? A lógica da bolsa é o seguinte, é um projeto também de transferência de renda, para que ela possa ali ter um dinheiro para poder comprar um botijão de gás, uma cesta básica e um pacote de internet, para que ela possa assistir às aulas ali. Dentro dessas aulas, e são vários tipos de qualificação profissional, todas elas têm um módulo, que é um módulo assim, que busca conectar literalmente esses trabalhadores e essas trabalhadoras à tecnologia. Então, ensiná-las a utilizar as plataformas mais básicas hoje. Você tem o WhatsApp, mas é o seguinte, é preciso ter um padrão de atuação no WhatsApp para você poder divulgar o seu produto. Você tem o Instagram e tem o Facebook, assim, esse microempreendedor, esse pequeno empreendedor, ele tem que saber o seguinte, como é que ele consegue comercializar o seu produto na internet? Como é que ele consegue estabelecer parcerias com grandes redes de lojas hoje? Hoje você tem, por exemplo, uma loja grande, tipo assim, a Magazine Luiza, para falar só um aí. O que a Magazine Luiza está fazendo? Ela está vendendo os produtos dela, mas ela também estabeleceu a possibilidade de poder vender o produto de Dona Maria. Então, ela pode comercializar numa conexão com grandes redes
tudo isso aqui, o que está por trás de tudo isso aqui? Acesso à tecnologia. Acesso à tecnologia, acesso à informação. Então, a gente está muito focado nisso aqui. E o mundo do trabalho, ele vai ser assim acelerado. Ao longo da história, a gente sabe que em alguns momentos o tempo caminha mais rápido. A história sempre foi assim, né? Tem sempre os momentos de virada em que o tempo passa mais rápido. Nós estamos vivenciando um momento em que o tempo vai passar mais rápido. Então, essa onda de plataformas, de tecnologia, não sei o quê, veio para ficar. E é fundamental que esses trabalhadores jovens nossos entendam isso. Fundamental, para poder dialogar melhor, conectar melhor e conseguir, dessa maneira, assim, dar conta de poder ingressar no mercado de trabalho, mas ingressar com qualidade. Para finalizar, o Davi deu o exemplo aí de que a primeira experiência profissional dele foi nessa área de telemarketing. Isso é uma constante em Salvador. Por quê? Porque as empresas de telemarketing, elas contratam muito, é um emprego assim muito precarizado. Eu costumo utilizar uma expressão, eu falo o seguinte: não é o tipo do emprego para fazer aniversário, muito menos para fazer muitos aniversários, tá? Não é. Mas é uma oportunidade que ela precisa ser agarrada por uma parcela da juventude. Temporário. É um emprego ali para você ter assim a primeira experiência profissional. Porque quando o mercado ele exige que o jovem tenha experiência profissional, ele está preocupado com duas coisas. Primeiro, ele está preocupado em que a pessoa já saiba desenvolver bem aquela função. Mas ele está preocupado também em contratar alguém que já foi experimentado em um ambiente de trabalho. Então, para poder cumprir o horário, cumprir as obrigações. Então, é uma experiência bacana, assim. E porque dá acesso sem exigir experiência também. Então, um jovem hoje que tem ali o ensino médio, ou está terminando o ensino médio, tem uma boa fluência verbal, tem uma boa capacidade ali de comunicação, ele consegue ali passar por ali e, óbvio, fazer aí o que o Davi fez, né? Aproveitar aquele tempo que ele passou ali para se preparar para dar um salto, para poder buscar, assim, um ambiente e oportunidades de trabalho melhores. Beleza, meu amigo Marcelo Gavião, muito bem. Depois a gente vai retornar para você comentar alguns programas do governo, que alguns voltados assim para a juventude, como o primeiro emprego, por exemplo, né? Como é que está a situação, né? E nessa pandemia vai ser interrompido o primeiro emprego? Não, porque é relacionado ao público escolar, não está tendo aula. Como é que a gente vai como é que é a perspectiva? Ô, Natan, antes de você falar aí, teria duas coisas aqui. Primeiro é pedir aos amigos que estão aí nos assistindo para compartilhar esta live nos seus perfis, para a gente aumentar a nossa audiência e porque o assunto merece. Então, você aí pode compartilhar no seu perfil do Facebook, certo? Para ampliar mais aqui esse debate. Né? A outra coisa é o seguinte: eu não estou podendo ver aqui os comentários, que são importantes. Eu tenho aqui 44 comentários. Eu vou pedir a Mariana. Mariana, depois que a gente começou a fazer as lives, mudou de nome, né? Que é Mariana Silva. Agora é Mariana, minha filha. Então, Mariana, minha filha, ela vai anotar os recados principais aí, passar aqui para mim pelo Zap, que eu possa ler aqui, porque de repente tem alguma pergunta para vocês interessante do público, e como eu não estou vendo aqui, não teria condição de ler, mas ela vai fazer isso. Eu tenho certeza que ela está participando. Segundo é o seguinte, rapaz, a Angela Schemberg, foi do DIEESE, coordenadora do DIEESE, do Observatório do Trabalho, uma pesquisadora também, mandou aqui alguns dados que chamam a atenção. Os dados são do ano passado, mas em termos assim, de pesquisa, são dados atuais, mesmo porque com essa pandemia que está aí, qualquer pesquisa que for fazer tem que ter um certo viés aí para, enfim. Mas ela está dizendo aqui o seguinte: em Salvador, na região metropolitana, em Salvador, existiam aproximadamente 257 mil pessoas desocupadas, né? Desocupadas, que esse é o termo que se usa, desocupadas. E desses aí, rapaz, a taxa de jovens de 14 a 17 anos, 14, porque já pode trabalhar a partir de 14 anos, essa taxa é 60,3%, ou seja, não tem emprego para essa turma em Salvador. Aí essa turma tem que ficar fazendo bico, ajudando o pai e a mãe a fazer alguma coisa, entendeu? E quando passa de 18 para 24 anos, aí a taxa de desemprego continua ainda alta, 35,3%. Se a gente pensar que o desemprego
no ano passado, em Salvador, estava em torno de quê? 13%, 14%. Então, aqui está quase 3 vezes mais nessa faixa da juventude em relação à taxa mais geral, né? E um outro dado muito sério aqui que a gente tem que discutir, certo? É a questão da população negra, né? Da população negra, que 86% dessas pessoas desocupadas, sem emprego, eram negras no ano passado. Então, esse recorte, ainda tem a questão aqui de gênero, que a gente vai falar mais tarde. Eu quero agradecer a Angela Schember. Eu não sei falar o nome dela, não, que é alemão, mas Schember, acho que eu acertei. Foi do DIEESE, trabalhou aqui na Bahia há muito tempo, então, muito obrigado pela sua participação. Natan, e aí, meu velho? E Oi. essa juventude, e o trabalho? Gavião já falou aí, deu algumas opiniões que a gente vai voltar aqui a falar, mas como é aí do seu ponto de vista, como estudante, jovem, negro, batalhador, Sim. qual é a sua opinião sobre esse assunto? Sim. Boa noite a todos e todas. Quero aí, além de agradecer... Vai falar um pouquinho mais alto, viu? Que esse som aqui Tá bom. Falo sim. Quero aí agradecer o convite ao seu professor Everaldo Augusto, nosso pré-candidato aqui na cidade de Salvador. Saudar também Gavião, que é um grande parceiro da juventude, das lutas do movimento estudantil. Egresso também do movimento estudantil, fui da UBS e conheço aí por muitos anos, acompanhando o seu trabalho e a sua atuação na luta, né, política. Acredito que esse é um tema muito importante, né, Everaldo? Principalmente aqui na cidade de Salvador, onde a gente tem aí esses grandes números apresentados por você há pouco, em torno do desemprego da juventude, né? Da juventude baiana, da juventude soteropolitana e principalmente da juventude negra. E o Gavião trouxe aqui também na sua colocação diversas situações que têm surgido e têm se agravado mais nesse momento e saídas, né, para que a gente possa tentar mudar esse cenário. A gente hoje tem um grande índice de desemprego na cidade de Salvador, e essa grande maioria desses jovens desempregados são jovens negros, que é o reflexo da nossa sociedade. E eu acredito que nós precisamos nos preocupar ainda mais nesse processo pós-pandemia, né? Por muitos anos, as entidades estudantis lutou aí para garantir o acesso à universidade, para garantir que o jovem tivesse o mínimo, né, de custo para poder terminar o seu ensino médio, poder ingressar no ensino superior, poder garantir o ensino técnico para que futuramente ingressasse no mercado de trabalho. E hoje a gente tem tido aí grandes dificuldades em torno da educação, um grande desmonte na educação, que tem dificultado o acesso desses estudantes à universidade e até mesmo uma escola pública de qualidade. E eu acredito que é de grande importância que a gente consiga pensar caminhos para mudar esse cenário, né? Porque não dá mais para a gente ter uma capital aí, né, com milhares de jovens e a grande maioria desses jovens desempregados ou indo para o mercado informal, né, sendo ambulantes, né, vendedores. Se você pega um ônibus na cidade de Salvador, você vê que a grande parte daqueles ambulantes que entram vendendo bala, vendendo carteira, capa de celular, são jovens, e a sua maioria são jovens negros, a sua maioria são jovens que vêm da periferia, que vêm de um espaço que não tem muitas oportunidades. Então, a gente precisa conseguir dialogar mais com essa parcela da juventude que tem sofrido diariamente, que tem sofrido por, muitas vezes, não conseguir ter o seu prato, o seu feijão com arroz diariamente na sua casa, muitas vezes podendo conseguir ajudar a sua família, ajudar sua mãe, seu pai, no auxílio ali com seus irmãos. Então, é algo que envolve, além de viver da vida, envolve sonhos também, porque isso reflete nos sonhos do jovem, isso reflete no que você quer para o futuro, no que você quer alçar e construir. E eu acredito que o incentivo ao estudo, o incentivo à educação, precisa estar conectado ao incentivo ao mercado de trabalho. A gente tem aí em Salvador, né, vejo que tem pouco incentivo, inclusive por parte da nossa prefeitura, ao conjunto da juventude a ingressar no mercado de trabalho. Eu acho que o Gavião logo mais vai conseguir listar aqui, né, com mais detalhe, iniciativas que existem em torno do nosso governo do estado, que são iniciativas importantes, como o primeiro emprego, como o Partiu Estágio,
como o Mais Futuro, inclusive programas que se atentam à permanência dos estudantes que entraram na universidade, querem permanecer e precisam de trabalhar, né? Sejam estudantes cotistas, né? Negros, negras, estudantes pobres, ou sejam os estudantes prounistas, egressos de fiéis. Então, a gente precisa pensar que uma política eficaz para a garantia de que o trabalho também possa estar aqui andando em conjunto com os estudos. E eu acredito que a gente tem experiências como essa aí em todo o Brasil e que a gente precisa fortalecer isso na cidade de Salvador. Não dá mais para a gente andar nas ruas e ver que a maioria daquelas pessoas que estão ali, né, trabalhando como ambulante, enfrentando diversas dificuldades o dia inteiro, são jovens. E grande parte deles são jovens negros. E nós precisamos tomar iniciativa, buscar caminhos, e é importante também que o poder público veja isso, né? Que aí, através da nossa prefeitura, através da Câmara dos Vereadores, a gente possa pensar políticas de incentivo ao emprego, políticas de incentivo da juventude ao acesso ao emprego, para que a gente possa mudar esse cenário. Um outro aspecto muito importante apresentado aqui para o Gavião é conseguir se reconectar com o novo, né? O diálogo voltado agora para as tecnologias, os incentivos da tecnologia, ele vai ser o centro no próximo período, né? Eu vi aqui no questionamento do Davi, ele fala dessa preocupação, né? Ele teve a sua primeira experiência como um operador de telemarketing, o que a grande maioria dos jovens da cidade de Salvador trabalham, é o seu primeiro emprego, né? Então, boa parte da juventude aqui soteropolitana. Deu uma falhada no som, Nathan. Desliguei aqui o microfone. A grande parte desses são operadores de telemarketing e que vê isso daí como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de conseguir seu sustento, uma oportunidade de iniciar a sua trajetória no mercado de trabalho, mas como bem sabe, é um trabalho muito difícil, né? Um trabalho que, enfim, mexe com o psicológico, mexe com a estrutura do jovem e que exige diversas coisas, inclusive muitas vezes o distancia da própria universidade. E, paralelo a isso, muitos jovens estão buscando como alternativa esses aplicativos, né? Seja de entrega de comida, né? O iFood, Uber Eats, ou até mesmo o aplicativo do Uber, né? E aí vem a grande contradição que o Gavião apresentou aqui, que é a grande contradição de um debate que tem surgido em todo o Brasil diante da juventude. Porque esses aplicativos eles não assumem a responsabilidade com o direito com os direitos trabalhistas, né? A pessoa que ali é funcionária dessa grande empresa, ela não tem um vínculo que garanta, né, os seus direitos, seja ele de seguro-desemprego, seja, enfim, todas as questões que demandam em torno disso. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, né? A gente está entrando num momento aí onde o subemprego, onde a não regulamentação, né, o emprego formal, ele não tem sido colocado como prioridade, porque a grande massa dos desempregados estão buscando esse caminho pelo seu sustento. Então, acredito que a gente tem que ter um olhar diferenciado para essa pauta, entendendo que é importante responsabilizar essas grandes empresas com os seus funcionários, né, e, enfim, com seus prestadores de serviço e garantirem aí também melhores situações de trabalho, né? Melhores formas de trabalho, né? Dentro do seu ambiente de trabalho. A gente tem visto aí um grande boom em todo o Brasil de atos, né? Dos entregadores de aplicativo, teve um Dia Nacional de Paralisação, e é impressionante o quanto de jovem que tem sido direcionado para esse mercado de trabalho, o quanto de jovem tem visto aí o trabalho com Uber, e muitas vezes não tem nem seu carro próprio, precisa alugar o carro para poder conseguir pagar, trabalhar, é quase uma troca, né? Troca de dinheiro, você trabalhando para pagar o carro e ficando ali com um pouquinho para conseguir comer. E assim também tem sido com os motociclistas, né? Que tem feito a entrega de comida em todo o Brasil. Para você ter ideia, tem um relato de uma menina, né, entregadora de aplicativo, ela é estudante
da UF, ela precisou, né, enfim, começar a trabalhar agora com a suspensão das aulas e para poder ajudar a sua família, e ela contando um relato do que ela passa, né, as horas trabalhadas por dia, o cansaço, muitas vezes você trabalha com fome e com a comida nas costas, então imagine você tá ali tendo que levar a comida para uma pessoa com fome e carregando essa comida do seu lado, então isso daí é um extrato da pobreza que a gente, por muitos anos, estivemos ali na linha de frente para poder combater isso. E nós não podemos deixar que medidas como essa, que é altamente, né, voltada para o capitalismo, que só oprime o povo mais pobre, que só faz com que o povo mais pobre continue sofrendo, ele tome o poder e, enfim, esteja aí presente para a grande parte da população. Até porque a sacada deles é tão grande que muitas vezes faz com que esse jovem acreditem que ele está sendo um jovem empreendedor. E que não é o que está acontecendo, e não é o que acontece, né? Ele não é um jovem empreendedor, ele está sendo um jovem explorado. Então, é isso, inicialmente, depois a gente volta aí e troca essa bola, mas eu acho que é um tema muito importante. Natan, ele é diretor da Diretoria de Combate ao Racismo. Na segunda rodada, você vai falar um pouco aí desse recorte vamos sim, do racismo e tal. Mas, Marcelo Gavião, nós estamos aqui com Marcelo Gavião e Natan discutindo juventude e trabalho, a realidade do jovem que busca trabalho na cidade de Salvador. Eu vou botar logo os dois depoimentos aqui, Gavião, porque eles têm perguntas, né? São depoimentos curtos e tal, pode orientar um pouco esse debate. E, coincidentemente, está tendo perguntas idênticas aqui também no Facebook, né? Então, o professor Mozart Estrela, levando em consideração a cidade de Salvador, né, o que o governo do estado está propondo e qual seria o papel da prefeitura nesse processo. A prefeitura de Salvador tem alguma coisa a ver com o desemprego ou para ela não é assim um grande problema, ou até reconhece que é grande, mas não faz nada. Então, nós temos que, na segunda rodada, eu vou aqui, então, enquanto a gente conversa aqui, eu vou chamar aqui um outro vídeo de um outro jovem, certo? Boa noite a todos e todas. Pronto, esse aqui é Douglas, que é da Ribeira, estudante de pedagogia, deu um depoimento aqui, e nós vamos, então, agora ouvir esse depoimento, e depois a palavra retorna aí para os nossos amigos. Não, depois tem um segundo depoimento que também é pequeno. Vamos nessa aqui. Boa noite a todos e todas. Ponto com vocês aí, Douglas. Sou morador aqui da Península de Itapajipe e estudante de pedagogia. Queria aqui agradecer a Everaldo Augusto, a Marcelo Gavião e a Natan Ferreira por esse grande evento online, essa live e ainda mais com um tema muito pertinente, trabalho e juventude. Hoje, nós vivemos numa cidade sem quase nenhuma oportunidade para a juventude, uma cidade com grande índice de desemprego, ainda mais uma juventude das comunidades mais carentes de Salvador. Estamos, de fato, passando por um momento muito difícil, ainda mais nesse momento de governos antidemocráticos. Aqui, aproveitando a oportunidade, queria aqui fazer uma pergunta a Marcelo Gavião. Marcelo Gavião, hoje você compõe a equipe da SETA, Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda do Estado da Bahia. Hoje, quais são as ações da Secretaria para fazer esse enfrentamento a essa realidade muito triste da nossa cidade do Salvador? Aqui, queria aqui agradecer a oportunidade, uma boa live para todos e todas e um forte abraço. É isso aí, meu amigo Douglas. Douglas Reis. Vou tirar aqui a tela de Douglas e vou atrás aqui de outro vídeo, que é o último vídeo que a gente vai trabalhar, mas que também é um depoimento importante. Um jovem aqui da periferia, ele tem como é que eu posso chamar? Um canal, né? Um blog, uma articulação chamado Papo de Favela. É meu amigo Marcos Pantera, ele vai falar aqui agora com a gente. Salve, galera, boa noite a todos. Eu sou Marcos Pantera, Papo. Beleza, ele já deve estar aqui na caixa. Entrou. Hoje a tecnologia está ajudando, acho que é porque é sexta-feira. Tem dia que tá que tá, viu?
Vamos nessa. Com vocês Galera, aí, Marco boa noite Pantera. a todos. Eu sou Marcos Pantera, Papo de Favela, e tenho o maior orgulho de estar participando dessa live agora. Quero saudar o professor Everaldo Augusto, que é um militante aí que eu tenho muita satisfação em ter conhecido, e todos os demais representantes dessa bancada, ao irmão Natan Ferreira, diretor da UNE, que é a União dos Estudantes, União Nacional dos Estudantes, Marcelo Gavião, superintendente na CETRE, Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda. A minha pergunta essa noite vai para o Marcelo. Marcelo, meu irmão, o que a CETRE tem pensado em relação a periferias, em relação às favelas de Salvador, em relação às comunidades, para oferecer cursos, oferecer oportunidades de formação para a juventude? Estou muito feliz em participar dessa live e saúdo mais uma vez ao professor Everaldo Augusto, a quem eu tenho muito respeito. Uma boa noite a todos vocês que estão assistindo. Salve, galera. Boa noite a todos. Eu sou Marcos Pantera. Você já falou, Marco Pantera. Já falou. Que beleza. Deu para ouvir aí, não foi? Legal? É porque ele gravou 2 vídeos e veio um engatilhado no outro. Sei lá, uma tecnologia nova aí que ele inventou, mas era o mesmo conteúdo. Eu quero agradecer aqui ao Marcos Pantera, ali de Ilha Amarela, é um bairro ali no subúrbio, fica na cumeira da cidade, um bairro bonito. Você olha assim, de um lado está o Parque de São Bartolomeu, no outro, esse mar da Baía de Todos os Santos. É um negócio fenomenal. E você olhando de lá de cima, então, o cara mora lá. Muito bem, obrigado aí, Marcos Pantera, e obrigado também, Douglas. Douglas já não mora na cumeira, mora na parte baixa mesmo, é na Ribeira, local lindíssimo. Ele cuida ali também de uma instituição chamada ABEAC, né, que joga um grande papel, inclusive agora nesse processo de pandemia. As perguntas aí estão quentes, né? Eu vou passar aí para Marcelo falar desses programas, né, dar alguma opinião, tentar responder aí os questionamentos, e depois a gente vai para Natan, esse recorte aí, Natan, de raça, como é que é isso mesmo e tal, entendeu? Beleza? Com você aí, meu companheiro Marcelo Gavião. Tá, primeiro eu vou falar sobre as iniciativas lá da Secretaria, de maneira muito rápida. O que é lá? Eu estou hoje superintendente de desenvolvimento do trabalho, que fica alocada na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. A gente faz a gestão do Sistema Público de Empregos, do SINE, o Sistema Nacional de Empregos, que é um convênio entre o governo do Estado da Bahia e hoje o Ministério da Economia, que tem o objetivo de diminuir a distância entre o trabalhador, que busca emprego, e o empregador, que busca aquela mão de obra ali para poder somar no seu projeto, no seu trabalho. Além disso, tem as iniciativas de qualificação profissional também. Só no ano passado, nós conseguimos aí ofertar qualificação profissional para mais de 5.000 pessoas, de maneira direta. Uma parcela significativa desses cursos de qualificação profissional, eles foram para atender turmas aqui pelos bairros de Salvador. O Everaldo estava lá na CETRE na época, ele era o nosso chefe de gabinete lá na CETRE, junto com o secretário lá, dirigia o nosso trabalho lá na secretaria e pôde acompanhar de perto, inclusive tendo a possibilidade assim de apontar algumas associações, algumas comunidades que receberam o curso de qualificação profissional no último período. São iniciativas tímidas ainda para a dimensão do problema do desemprego na cidade de Salvador, tímidas. Eu no ano passado, Everaldo, eu terminei o ano assim muito feliz, porque em que pese toda a dificuldade, as iniciativas foram as mais variadas. E tudo que a gente faz, absolutamente tudo que a gente faz na Secretaria do Trabalho, o resultado final é diminuir o desemprego. Se a gente trabalha, faz um monte de coisa e o desemprego não diminui, alguma coisa de errado tem no trabalho que a gente estava fazendo ou alguma coisa de muito grave tem na conjuntura política ou econômica do país que está assim, justificando esse desemprego muito alto. Ano passado, o que a gente conseguiu? Quando eu somo os 12 meses do ano passado, eu tive números positivos na Bahia durante 9 meses. Apenas 3 meses
os números, quando eu somei ali número de pessoas empregadas e número de pessoas desempregadas, e abati o número de pessoas desempregadas, 9 meses o nosso saldo era positivo. A Bahia terminou 2019 sendo líder de geração de empregos no Nordeste e 5º lugar em geração de empregos no Brasil. O saldo positivo nosso foi de 35 mil postos de trabalho. Então, quando a gente fala saldo positivo, é o seguinte, são baseados nos dados do CAGED, que é o cadastro de empregados e desempregados. Eu tenho ali o seguinte, a Bahia contratou mais ou demitiu mais pessoas. O saldo foi positivo em 35 mil postos de trabalho. A gente estava preparando o ano de 2020, estávamos assim com uma série de propostas, de políticas e de iniciativas para poder promover melhor esse emprego, aí veio a pandemia, aí veio o coronavírus. Pra vocês terem uma ideia, a situação nossa nesse momento ela é tão delicada que os 35 mil postos de trabalho positivo que eu comemorei ao final do ano passado, só no mês de maio eu perdi tudo. Só no mês de maio nós tivemos um negativo de 37 mil postos de trabalho na Bahia. Então, todo um esforço de um ano inteiro, nós perdemos em apenas um mês aqui. E a situação ela é dramática. E a gente tem buscado assim, adotar iniciativas para poder o seguinte, dar assistência a esses trabalhadores. Qual a primeira medida que a gente adotou assim? Olha, é preciso pensar políticas para poder fazer a transição desse trabalho e tentar, na medida em que a gente consegue controlar a pandemia, retomar a iniciativa de oferta de vagas no estado da Bahia. Como é que você retoma a iniciativa de oferta de vagas? Primeiro, o seguinte, com o poder público municipal, estadual e federal sendo ofensivo, realizando grandes obras, realizando grandes investimentos, incentivando o desenvolvimento econômico regional em nosso estado, para que o emprego não fique só concentrado na capital e na região metropolitana, para que o jovem lá do semiárido, ele não tem que sair do semiárido para conseguir o seu emprego, que garante ali a sua manutenção. Então, é preciso fazer isso aqui. E tem uma série de iniciativas que a Secretaria vem desenvolvendo. Nós estamos agora construindo uma nova etapa do projeto Trabalhando em Rede. O que é o projeto? O que é o projeto Trabalhando em Rede? Começou a pandemia, todo mundo precisava de máscara. O que é que nós fizemos? Nós constituímos um projeto para poder produzir e distribuir 2 milhões de máscaras. Nós contratamos 600 mães de famílias, 600 costureiras que produziam nas suas casas as máscaras, elas recebiam um salário mínimo para poder trabalhar naquela produção daquelas máscaras lá, e todas essas máscaras, elas estão sendo distribuídas de maneira gratuita para a comunidade. Com isso aqui, a gente conseguiu fazer 2 coisas. Gerar emprego e renda para uma parcela, uma faixa da população que estava assim desassistida. 2, nós conseguimos o seguinte, fazer com que a barreira mecânica, a máscara, que ao final de tudo está sendo comprovado de que ela é fundamental para poder evitar a proliferação do vírus, ela chegasse na mão das comunidades mais pobres e mais carentes. Porque não adianta governador, prefeito, presidente dizer o seguinte, é obrigatório usar máscara. Gente, máscara você precisa usar e você tem que trocar ela 2, 3 vezes ao longo do dia. E máscara custa caro. Eu não posso achar que é barato uma máscara de 4 ou 5 reais para uma pessoa que ganha salário mínimo ou não ganha nada, ou não tem nada de renda ali ao longo do seu mês. Então, essa foi uma política que nós pensamos lá na Secretaria do Trabalho e que está dando muito certo. Está dando tão certo, Everaldo, que o secretário está debatendo agora expandir. O que a gente está verificando? Se é verdade que só vai ter vacina no próximo ano, se é verdade que essa pandemia ela vai viver momentos em que vai crescer um pouco mais e que vai diminuir o número de incidência de pessoas que estão contaminadas, é verdade o seguinte, que a necessidade e essa política da obrigatoriedade do uso de máscaras vai virar o ano. Então, é preciso fazer com que o poder público produza mais, para distribuir mais, para conseguir dar mais assistência, dar mais atenção. Então, são iniciativas que a gente tem adotado lá, qualificação, política de geração de emprego. Sobre a questão, primeiro, um rápido comentário, essa iniciativa da confecção de máscaras foi assim, foram quantas costureiras contratadas? Foram 600 costureiras contratadas. 600 costureiras contratadas durante 2 meses para trabalhar na sua própria casa, recebendo o material de confecção das máscaras e recebendo um salário mínimo, né? Tinha uma forma lá de remuneração. É um salário mínimo, cada uma delas. Um salário mínimo por mês. Então, é uma coisa muito positiva. Acho que o secretário Davis acertou nisso aí, o governador Rui Costa, e
Outras secretarias também, se não me engano, a AK também trabalhou com um projeto idêntico a esse, e eu acho que deveria continuar. A máscara é de boa qualidade, eu uso dessas máscaras, né, porque no início a gente achava algo assim incômodo, desconfortável, mas o da Cetri não tem incômodo, a gente consegue usar, os que as costureiras contratadas fizeram. Então, isso aí você está gerando trabalho, né, para aquelas pessoas, uma renda, né, durante um período, e está sendo eficiente, né, no combate ao coronavírus. Agora, e a questão do primeiro emprego? Como é que está a situação hoje? Essa pandemia afeta alguma coisa? Né? As aulas vão retornar em algum momento. Vai continuar o processo de seleção? Já tem alguma notícia assim? O primeiro emprego é um projeto assim muito que o governador acompanha de perto, né? É o primeiro projeto emprego assim e o que ele estágio, né? Os dois, o governador acompanha muito de perto, ele tem um carinho, assim, uma atenção muito especial ao programa Primeiro Emprego e ao Partiu Estágio. Ele, o seguinte, nós concentramos a contratação na área de saúde, foi uma recomendação que nós recebemos. Então, nos últimos meses, o que tem contratado do primeiro emprego? Tem contratado a área de saúde, muito fortemente. Significa dizer que as outras áreas elas vão ser descontinuadas? Não. É tanto que eu fiz ainda... de ensino médio e ensino superior, né? Exatamente. No caso aí são alunos das escolas técnicas, né? Da rede estadual. Então, o primeiro emprego é o seguinte, é um projeto excelente, que deu muito certo, de um investimento grande do governo do Estado, mas que tem dado muito certo. Qual que é a lógica do primeiro emprego? É o seguinte, é gerar oportunidade de emprego para todo jovem, para os jovens, egresso de escolas técnicas profissionalizantes da rede estadual. Everaldo, eu fui estudante de escola técnica, e o meu curso é técnico. O meu curso de nível médio é curso técnico e contabilidade. Eu terminei o curso técnico em contabilidade e eu tive dificuldade para conseguir ter o meu diploma, porque eu não conseguia lugar para estagiar, era um drama. Eu era aluno da escola técnica, de um curso técnico, era na época em que os cursos técnicos ainda eram administrados pelas redes municipais e estaduais. Então, eu fiz esse curso técnico de contabilidade, terminei e não conseguia pegar o certificado de conclusão do ensino médio, porque eu não conseguia. Para poder estagiar, eu tive que fazer estágio gratuito, porque eu não conseguia estágio de maneira nenhuma. Eu implorei a uma instituição para conseguir fazer lá o estágio, ir lá, apresentar a carga horária, cumprir com os meus pré-requisitos para conseguir pegar. O que é que o governador pensou? Ele pensou o seguinte, olha, um programa em que ele paga um salário mínimo, mais transporte, mais alimentação, mais plano de saúde para esse jovem, em que o método de seleção desse jovem é a nota dele. Então, no primeiro emprego, não tem quem indica, é a nota dele. Então, os alunos que tiverem o melhor rendimento... É pelo rendimento escolar. É pelo rendimento escolar, garante ali. A outra coisa que o governador pediu, não tem desvio de função. Então, eu não posso fazer um curso técnico na área de saúde e trabalhar em outra área, porque é o seguinte, eu tenho que juntar o esforço do meu período de formação educacional com a experiência profissional. Então, o governador é muito rigoroso com isso aí e nós temos, assim, acompanhado de perto. E é um programa vitorioso. Qual que é o nosso sonho? O nosso sonho é fazer com que o programa Primeiro Emprego ele tenha a capacidade de expandir para a iniciativa privada. Porque hoje, quem sustenta muito, quem segura muito das vagas que são ofertadas é o poder público. E é uma turma que, quando chega para trabalhar, chega com muita vontade, chega com muita capacidade. Eu lamento, às vezes, porque é um contrato de 2 anos, quando vence o contrato, que a gente tem que se desfazer de um técnico desse, de um profissional desse, do primeiro emprego. E a gente fica ali fazendo malabarismo, tenta encontrar uma oportunidade aqui para poder segurar e não perder aquele talento que está passando por ali. É um programa assim, vitorioso, que deu certo. Aliás, Everaldo, eu vou dar um testemunho aqui. É o único programa de primeiro emprego vitorioso que eu conheço em toda a história do Brasil. Olha o que eu estou falando. Em toda a história do Brasil. Em 2006, eu era presidente nacional da UJS e eu ajudei a compor o núcleo de coordenação da campanha nacional do Lula. Eu participava da coordenação geral e tinha um núcleo mais operativo que pensava a campanha na área da juventude. A gente foi fazer um balanço e escrever as proposições que o Lula ia fazer na campanha da reeleição dele. Um dos projetos do primeiro governo de Lula foi um programa chamado Primeiro Emprego.
o programa foi um fiasco. A decisão nossa foi não falar sobre isso, porque tinha sido um fiasco o programa. Qual que era a lógica daquele programa Primeiro Emprego? Era o seguinte, era dar isenção fiscal para as empresas que priorizassem a contratação do jovem. No papel, isso é bonito, na prática não funciona. Porque no Brasil, a regra que vem imperando é o seguinte, ó, isenção fiscal, ela tem servido apenas como margem para expansão dos lucros do empresário. Não tem retorno social, não tem controle. Quando a gente foi apurar os resultados daquele programa Primeiro Emprego, tinha sido o seguinte, na capital de São Paulo, o programa Primeiro Emprego tinha gerado 700 empregos, a sua grande maioria, sabe onde? Nas lojas McDonald's. Foi o resultado do programa Primeiro Emprego que gerou ali. Então, um drama do que se viveu ali. Então, eu sou testemunha. Esse caminho seguido pela Bahia, ele é vitorioso. Você tem ideia de quantos jovens, nesse período de vigência do Primeiro Emprego, já passaram pelo Primeiro Emprego, já tiveram... Foram mais de 10 mil jovens, mais de 10 mil jovens. É um número significativo. Mais de 10 mil jovens já passou por essa experiência. E é um negócio bonito de ver, Everaldo, porque é comum a gente encontrar testemunha de jovens que, durante esses 2 anos, eles não só conseguiram ali agregar experiência na sua área de estudo, mas como durante 2 anos eles eram a principal fonte de renda da família. Então, porque tinha estabilidade, porque tem aquele processo todo ali. Então, é uma experiência assim, fantástica, bacana. Para poder emendar outras 2 coisas que têm relação com as perguntas, antes de passar para o Natan, e até para um outro comentário seu, falar sobre 2 questões que foram fruto das perguntas, das indagações do Marcos e do Douglas. Everaldo, eles perguntam o seguinte, o que fazer? Como propor políticas de geração de emprego em Salvador? Tem um negócio, Everaldo, que a gente precisa falar mais sobre isso. Eu não posso querer que Salvador gere em grande volume empregos que não têm relação com a sua matriz econômica ou cultural. Os empregos de Salvador, eles só nascerão se eles forem incentivados, levando em consideração Salvador, com as características que ela tem. O que Salvador é? Salvador é uma grande indústria cultural. Salvador é uma cidade que movimenta na periferia da cidade uma indústria criativa que é muito potente e que precisa ser incentivadas. Eu pego ali Salvador o seguinte, ela ferve a economia entre os meses de fevereiro e março. Por quê? Porque é o seguinte, você chega ao verão, é uma indústria de eventos, de shows, de atividades, de ensaios, tudo aquilo movimenta uma cadeia produtiva gigantesca. Ali tem um caminho para que a gente possa ali o seguinte, preparar os nossos jovens. O que é que não pode ter, Veraldo? Não pode ter o seguinte, eu não posso viver em Salvador e ver chegar no verão, explodir de eventos, de shows, e saber o seguinte, que as empresas que cuidam das técnicas de sonorização, elas não são de Salvador, que o cara que cuida da iluminação, ele não é de Salvador, que esses caras compram tudo de fora, de Minas, de São Paulo e do Rio, porque eu não tenho mão de obra qualificada em Salvador para poder cuidar dessa pauta. Eu não posso, eu preciso investir mais nisso. Eu preciso preparar mais a nossa cidade, preparar mais a nossa capacidade para poder fazer com que os nossos jovens eles tenham capacidade de poder o seguinte, empreender e tomar conta da cena cultural da cidade de Salvador. E quando eu falo da cena cultural, eu não estou falando do artista, eu estou falando da cadeia produtiva que está por trás daquela montagem ali. Porque para montar um grande festival de música, você tem um grande investimento ali em toda uma estrutura que vem por trás. Então, se a gente não acertar nisso aqui, a gente não vai acertar em outras coisas. É um debate que eu vejo muito, as pessoas ficam na ilusão de que o desemprego em Salvador vai ser resolvido com a atração de grandes empresas para Salvador. Olha, gente, a grande empresa, ela responde por menos de 20% dos empregos no Brasil. É pequeno. Quem que gera emprego no Brasil? É o pequeno, é o micro, empreendedor, é a empresa, a pequena e a microempresa, é o que gera emprego, é o que sustenta. O que é a nossa matriz? Se a gente tem toda essa potência na área da cultura, nós precisamos transformar isso em indústria, nós precisamos incentivar, desenvolver a indústria cultural da Bahia. A indústria cultural da Bahia perdeu grandes oportunidades ao longo do tempo. Grandes oportunidades, janelas de oportunidades foram abertas e se fecharam, porque a gente não conseguiu, assim, mirar nisso aqui e acertar. Linka isso aqui com o que eu falei na primeira exposição minha aqui sobre tecnologia. Linka isso aqui. E aí, Everaldo, assim, é mais do que uma dica, é um pedido.
Se é verdade em que daqui para frente a tecnologia vai ditar o nosso ritmo e os nossos rumos, é fundamental democratizar o acesso a um negócio chamado internet. Internet. Então, pega na campanha isso, fala sobre isso na sua campanha de vereador, leva isso para a Câmara de Vereadores de Salvador. Se não democratizar o acesso à internet, nós não vamos conseguir democratizar o acesso à informação. É preciso democratizar o acesso à internet. É caro a internet em Salvador hoje, gente. É caro a internet no Brasil. Internet de baixa qualidade. O Brasil está cometendo um grande erro, trocando a possibilidade de poder inserir aqui o 5G da China para poder atender interesses dos Estados Unidos. Quem vai pagar por isso, por esse erro, é a nossa população mais pobre. Então, pega isso como bandeira. É preciso democratizar o acesso à internet na cidade de Salvador. É preciso ter internet livre de acesso à população, mas é preciso também ter internet nos pacotes pagos mais baratos e de melhor qualidade. Hoje você contrata uma internet para a sua casa, hoje você paga por 35 megas, mas o seguinte, a operadora ela só tem responsabilidade de te entregar, sei lá, menos da metade disso. Então, é fundamental pegar esse debate. Então, nós precisamos fazer com que a nossa população... 180. Nós precisamos fazer com que a nossa população ela esteja inserida. E ela só estará inserida se ela tiver acesso a isso aqui. Senão, a gente não vai conseguir construir uma sociedade inclusive, não vai conseguir, principalmente, dar voz e oportunidade àquele jovem ou àquela jovem, sobretudo negro. Alguém nos comentários aqui, que eu estou falando e estou lendo aqui alguns comentários aqui, alguém comentou aqui o seguinte, olha, o desemprego em Salvador tem cor, é verdade mesmo. Me perguntaram, numa entrevista que eu dei uns dias atrás, sobre o impacto do preconceito, do racismo no mercado de trabalho baiano. Aí a pessoa que veio me entrevistar, ela veio com o seguinte dado, porque é o seguinte, eu fui buscar informação e eu descobri que 90% dos postos de trabalho em Salvador são ocupados por pessoas que se autodeclaram negros ou pardas. Aí eu perguntei para ela o seguinte, você parou para pensar onde é que estão os outros 10%? Você trabalha para qual empresa? Aí ela falou assim, foi uma pergunta retórica, né? Eu sabia o veículo de comunicação que ela estava. Eu não vou citar o veículo, que eu não acho ético, não acho correto. Eu falei o seguinte, você já observou o seguinte, que na redação do seu jornal quase não tem negro? Você já reparou o seguinte, que é provável que você não tenha um chefe de editor negro? Você reparou as bancadas? Quem são as figuras que aparecem nas bancadas dos telejornais de Salvador? São brancos. Todos eles brancos, alguns de grande valor e qualidade, é bem verdade, e muito comprometidos, mas brancos. Então, o preconceito e o racismo e o desemprego, ele tem cor. O que é que está reservado para o jovem e para a jovem negra de Salvador? O mercado de trabalho precarizado ou a área de trabalho ali mais vinculados ao chão da fábrica? Então, ser gerente, ser dono, ser proprietário, tipo assim, não, isso não foi reservado para você. Isso foi reservado para uma parcela que se preparou para isso, que se qualificou para isso, sem debater o ambiente que deu a você a possibilidade de se qualificar e não me deu a possibilidade de me qualificar da mesma maneira, de atender, de estudar, de fazer as coisas. Para poder finalizar, eu fico observando, isso tem relação com uma luta que Natan fez junto ao pessoal da UNE e da UBS, esse debate sobre a realização do Enem. Rapaz, eu vi a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que ia permitir o retorno das aulas para iniciativa privada. Rapaz, a gente não pode ver isso e não se chocar. Não pode. Como é que libera a aula para iniciativa privada e não libera para aula para pública, gente? Você vai aumentar a distância entre pobres e ricos. Eu tenho visto muita gente falar o seguinte, mas se não pode abrir para um, não pode abrir para outro. Você não pode liberar para a privada. A diferença já é muito grande, gente. Já é muito grande. Então, o jovem da classe média alta, ele tem acesso a canais de assinatura que o pai dele paga, o que ele paga. Ele tem internet de banda larga, de alta velocidade. Ele tem assinaturas de canais de TV fechado, que permite a ele assistir a ter vários conteúdos. O jovem da periferia não tem isso não, cara. Quando muito, ele tem ali a possibilidade ali compartilhada da internet com o vizinho para conseguir acessar ali em determinados momentos. Então, é uma luta central nossa, fazer com que Salvador seja uma cidade menos desigual. Muito bem.
Essa questão da internet nós estamos vendo agora na rede pública. Eu sou professor da rede estadual e estamos fazendo um esforço danado de manter os estudantes interagindo com os conteúdos que começaram a ser trabalhados no início do ano, mas a gente esbarra na falta de acesso à internet. E não basta ter o celular e ter o Zap, né? Você tem que ter o pacote de internet. Então, você tem que discutir o que é democratizar a internet, né, numa cidade como Salvador, pelo menos para determinados segmentos, né? Mas você que vai falar aí, companheiro Natan Ferreira, vai falar sobre essa questão do racismo estrutural, como é que isso atinge a juventude. Marcelo Gavião já levantou a bola aqui, mas antes disso, tem algumas pessoas aqui, Marcelo, Natan, que estão assistindo a gente. Eu peço até a Mariana, faça a relaçãozinha, porque eu não estou aqui podendo pegar a relação. Eu estou vendo aqui, Everaldo, está aqui, ó, Yara Leão, Mércia Porto. Quem mais? Cristiane Catalino de Oliveira, isso. Cristiane Amado, Albene Piau. Albene está aí também, né? Estava aqui Kleber, nosso amigo Klebinho, que foi pai agora, estava aqui nos assistindo também. Kleber tá Douglas show. Reis, Nilton César. Que beleza. Klebinho, vai botar o menino para dormir aí, vai ajudar aí, viu? Tem aqui uma turma grande acompanhando aqui. Não comunique sozinho acordado a noite toda, não, viu, Kleber? Olha, tem Jorge Eduardo está acompanhando aqui também, Cláudio Mota. E o Dásio Pitanga. E o Dásio, nosso Dásio lá da CETRE. Márcia Dória, André Alcântara, Tatiana Costa, Jorge Eduardo Teixeira, meu amigo Eduardo, já fez aqui vários comentários, Cláudio Mota. Rosane Porto, que é coordenadora da Coamp lá na CETRE também, lá na Sudeste. Manuel Vidal também. E o nosso Antônio Augusto. Nosso amigo Wilton. Wilton Diamantino está aí? Está aqui também. Que beleza. A galera aqui. Mas bora voltar aqui o nosso debate. A gente vai concluir essa rodada aqui, depois faz mais uma. E aí já deve estar chegando o horário da gente despedir da galera, mas o bate-papo tá bom. Pelos comentários aqui, meu amigo, 94 comentários. Tá bem, viu? Tá bem na fita, viu, Natan? Clebião voltou. Clebião postou a cara de Miguelão aqui, ó. Miguelzão da Bahia, que chegou aí, ó. Mandar aqui para mim, que eu vou baixar aqui para a galera ver aí. Veja bem, essa questão do racismo interfere no acesso do jovem ao emprego, ao mercado de trabalho. Esse racismo estrutural que está aqui na sociedade, ele entra, porta dentro do mercado de trabalho. E aí, Natan? Sim, né? Essa é uma situação muito séria, é algo que a gente combate aí há muitos anos. Vai falar mais alto, viu, Natan? Viu? É algo muito sério, que é uma luta constante, né, do movimento negro, do movimento social. Gavião trouxe aqui um relato importante, né, sobre como a gente não consegue enxergar as caras, né, de pessoas negras em empresas importantes, em ambientes importantes, e isso reflete diariamente, inclusive em outras empresas, né, em pequenas empresas. O racismo estrutural, ele é grotesco, que faz com que muitas pessoas acabem não contratando uma pessoa pela cor da pele dela, né? Pela sua cor de pele, enfim, pela sua questão social. E eu acredito que isso precisa ser combatido com mais eficiência, com muita eficiência. A gente tem uma luta histórica aqui do movimento negro, né? Foram mais de 300 anos de escravidão, e que infelizmente ainda reflete aqui no cotidiano, né, do nosso país, seja no acesso ao emprego, seja no acesso à universidade, seja na garantia do seu bem-estar, da saúde pública, da educação pública. Então, esse é um debate que a gente precisa fazer com muita delicadeza, e aqui em Salvador é algo que se mostra com mais assim, intensidade, né? A gente vê que, infelizmente, nós temos uma cidade muito desigual. E trazendo aqui elementos, né, diante de lutas dos estudantes, de lutas da juventude, a gente conseguiu aí, alguns anos atrás, algumas políticas importantíssimas para poder conseguir mudar esse cenário, né? Tá aí a aprovação das cotas, que garantiu que negros, que jovens como eu, negro, que jovens como um Gavião, né, conseguissem entrar na universidade.
um espaço que por muitos anos esteve distante da sua realidade, que seus pais não puderam sonhar, que seus avós não puderam sonhar, e que hoje esses jovens estão tendo aí o direito de entrar na universidade, de poder sonhar com um futuro melhor para a sua família, poder sonhar que seus irmãos, que seus filhos possam entrar nesse espaço. Infelizmente, a gente ainda tem uma universidade muito elitista, e isso acaba também refletindo no mercado de trabalho, porque muitos jovens negros que se formam na universidade, muitos até cotistas, muitos pronistas e oriundos do FIES, que se formaram e que têm seu diploma, ainda têm dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, porque não tem oportunidade, porque muitas vezes é avaliado pela sua cor de pele, pela sua situação social, por não ter experiência, e que isso reflete, porque se você não tem uma oportunidade uma vez, você nunca vai ter o requisito, né, de ter experiência. Então, isso é algo muito grotesco que impera em toda a nossa sociedade. Eu acredito que nós precisamos pensar em mais políticas de inserção da juventude negra no mercado do trabalho, né? De políticas que possam incentivar esses jovens a entrar. O Gavião falou aqui muito bem a experiência que é o primeiro emprego. Tem outras políticas também no governo do estado. Eu sou oriundo do Partido Estágio, tive a oportunidade, ainda enquanto estudante da UFBA, de estar estagiando numa secretaria do estado através do Partido Estágio. É um programa incrível que consegue aí garantir que muitos jovens que precisam trabalhar ou que precisavam abandonar a universidade, trancar, porque tinha que ajudar em casa com a sua mãe, no mercado, tinha que sustentar até mesmo os seus filhos. Então, são políticas que a gente precisa trabalhar de forma local também. Qual é a política de incentivo ao trabalho que nós temos na cidade de Salvador? Né? A gente não consigo aqui falar para vocês, porque não existe, entendeu? Então, a gente vê que cada vez mais o povo pobre, o povo preto, e de forma direcionada, a juventude negra tem se afastado desse ambiente, né, do mercado de trabalho. Estão tendo muito menos oportunidades. E nesse momento de pandemia, né, que a gente está vivendo, onde existe uma dificuldade econômica muito grande, que a gente precisa pensar essa retomada, né, ao trabalho, de incentivo, onde a gente vai sofrer, né, muito. Nós temos percebível aí que esses grandes números de demissões no mercado de trabalho, boa parte delas é da juventude negra, né? Da juventude negra que trabalhava ali no restaurante do McDonald's, do Bob's, numa loja do shopping, que trabalhavam ali em boutique do comércio de rua, até mesmo dentro da área de telemarketing também tem demitido muita gente. E essas pessoas estão desempregadas, hoje aí passam por diversas dificuldades também para ter acesso ao auxílio. Então, nós precisamos pensar em incentivar aqui, eu acho que cobrar também, né, medidas que possam aí garantir que tenhamos o razoável de oportunidade, né, pós esse período de pandemia, porque senão o índice de pobreza no Brasil só vai aumentar ainda mais. E essa questão de falar que o racismo é estrutural, porque reflete nas nossas vidas, né? Reflete nos nossos sonhos, reflete no que nós queremos, reflete na nossa casa, reflete no trabalho, na universidade. Então, precisamos garantir que não retrocedemos, que não tenhamos mais retrocessos, né? Mesmo com todas essas dificuldades. E aí tem um ponto muito importante. A gente viu esse exemplo que o Gavião aqui citou sobre a abertura, né, das aulas no ensino privado, no Rio de Janeiro, né? Algo que não dá para dimensionar. A gente teve uma luta histórica aqui, uma luta aqui grandiosa, Everaldo, no âmbito das entidades, da União Nacional dos Estudantes, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que foi a conquista do adiamento do Enem, né? A gente vê que nós temos um governo que não se preocupa com o povo mais pobre, que não se preocupa com o povo negro do nosso país, que queria manter a data do Enem agora em novembro, mesmo tendo aí 3 meses na época, né, quando o debate aflorou, de isolamento social, de aulas suspensas. E a gente foi para dentro, né? Conseguimos dialogar com o conjunto dos senadores que apoiaram a nossa causa e conseguimos pressionar ali dentro do Senado, constrangendo o presidente da República para poder recuar, e que foi aí seguido, inclusive, da saída do ministro da Educação, que tem um projeto, né, porque o Ministério da Educação tem um projeto de desmonte da educação e que reflete diretamente no estudante mais pobre, no jovem mais pobre do nosso país,
Na semana seguinte ele foi, enfim, saiu do Ministério, foi uma luta também nossa, mas conseguimos esse passo, né, do adiamento do Enem. Então é algo que é para poder parar, porque, gente, nós sabemos que nesse processo de isolamento as escolas públicas elas são paralisadas, assim como o senhor citou aqui, professor Everaldo, tem buscado aí, né, conseguir ajustar, deixar os estudantes mais atualizados do que tem acontecido, mas as escolas privadas elas não pararam. Ela continuou seguindo com aulas remotas. E a partir do momento que a gente tem um debate de querer abrir as escolas da rede privada, onde as escolas públicas ainda não vão estar abertas, qual vai ser o resultado que nós vamos ter no Enem, que vai ser realizado aí em janeiro do ano que vem? Muito mais exclusão, nós já temos dificuldades, né? Nós já sabemos que o desempenho do estudante da rede pública não é o mesmo desempenho do estudante da rede privada, isso aqui é uma questão estrutural, né? Do seu local de estudo, da sua casa, diversas coisas que a gente, com muita luta, precisa aqui buscar medidas para poder deixar lado a lado. Isso aí, enfim, é algo que nós não podemos deixar de ir para dentro, combater isso. É um absurdo ter cidades que pensam que as aulas da rede privada vão retomar aí antes que as aulas da rede pública. Nós precisamos aqui organizar um calendário, e isso também precisa servir aqui para a cidade de Salvador como exemplo, né? Não dá para a gente pensar que os estudantes da rede pública eles vão ter a mesma oportunidade, vão estar no mesmo patamar que os estudantes da rede privada. E isso reflete aí lá na frente, né? Porque se ele não entra no Enem, ele vai ter menos oportunidade de entrar na universidade, ele vai ter menos oportunidade de conseguir um bom emprego, ele vai entrar aqui nesse processo, né, no número dos desempregados, enfrentar diversas dificuldades na sua casa, com sua família, por não ter aí o pouco, né? Não ter o seu feijão com arroz todo dia no prato. Então, é algo que nós precisamos olhar com mais atenção. E eu acredito que nós precisamos também ter esse cuidado de pensar políticas de incentivo e acesso ao mercado de trabalho na cidade de Salvador. Isso é essencial no próximo período. E que aí envolve também outros fatores, como citado aqui anteriormente, a importância da democratização do acesso à internet, que é de forma assim gigante, que com acesso à internet você consegue se qualificar mais, tem muitos cursos na internet gratuito online, assim também como pensar nesse processo de retomada, como é que vai ser nas universidades na cidade de Salvador, seja ela da rede pública, da rede privada, e conseguir aqui ter um trabalho eficiente para garantir que nós não temos tanta desigualdade social, para garantir que nós possamos ter mais jovens negros empregados, mais jovens negros formados numa universidade e conseguindo aí garantir os sonhos de ajudar sua família, os sonhos de ascender socialmente. Então, essa é a nossa luta aqui diária, a luta que nós, jovens negros aqui, eu, estudante cotista da universidade pública, tenho buscado aqui para poder mudar esse cenário da nossa sociedade. Muito bem, meu amigo. Seu curso é administração? Isso, sim. Administração na UFBA. Isso. Administração na UFBA, muito bem. Tá falando bem, velho. Você é retado, gostei. Olha, já são aqui 20h20, estamos 1h20 debatendo, está muito bom. Vamos fazer mais essa rodada e depois a gente conclui. Agora, eu queria só fazer um comentário aqui rápido, porque nós estamos falando do mercado de trabalho, das possibilidades do jovem acessar. Existem as políticas públicas, estão em funcionamento. A Bahia é um diferencial entre outros estados. O Marcelo Gavião falou aqui, praticamente é o único estado do Brasil que tem uma política do primeiro emprego. Hoje tem 4 mil jovens, cerca de 4 mil jovens. No total, são 10 mil que passaram já pelo primeiro emprego, mas efetivamente deve ter uns 8 mil, 4 mil jovens hoje trabalhando no seu primeiro emprego. Exatamente. E a Yara perguntou sobre a idade. A idade, primeiro ele tem que estar no ensino médio, né? Profissionalizante, ensino médio ou ensino superior, e está na idade legal de trabalhar, que é a partir de 14 anos, não é isso, Marcelo? Mas no caso do primeiro emprego, ele não tem um limite de idade, mas ele tem um limite da experiência profissional. Então, você pega, por exemplo, ali, por que quase não existe pessoas, tipo assim, acima de 40 anos? Porque as pessoas acima de 40 anos, elas, em regra, né, elas já atuaram profissionalmente, que extrapolou aquele limite mínimo. A pessoa ela não pode ter assinado a carteira por mais de 12 meses, né? Por até 12 meses, por exemplo. É uma política de primeiro emprego, não é uma política de primeiro emprego, exatamente. Não trabalhou ainda.
Embora eu já tenha visto uma senhora, cerca de uns 60 anos, no primeiro emprego, mas porque ela não trabalhava de carteira assinada. Ela não trabalhava, ela não tinha carteira assinada, ela se enquadrou. Já com uma certa idade e pleiteou. E o que é mais importante pelo rendimento escolar. Então, não é o deputado que indica, o prefeito, o filho de alguém, não. É pelo rendimento escolar, né? É pela sua nota, pelo que você está ali demonstrando conhecer e tal, aí que se dá a seleção. Mas eu queria fazer um comentário aqui rápido, o seguinte: existe, assim, alguns fenômenos que estão restringindo muito o mercado de trabalho, e isso está afetando o acesso do jovem ao mercado de trabalho. O Marcelo Gavião iniciou aqui falando desse processo de tecnologia, né? As tecnologias têm avançado muito e essa pandemia agora é uma onda de aceleração do desenvolvimento dessas tecnologias de acesso, de comunicação, e isso empregado na produção das coisas, né? Faz a produtividade das empresas aumentarem, né? Só que isso não vem sendo acompanhado, né, de medidas para que a população, no geral, se beneficie. Outros processos de modernização que já tiveram no passado ampliaram o mercado de trabalho. Esse está restringindo o mercado de trabalho. Então, teria que ter medidas assim, controle. Né? Controle não é para impedir, não, porque o progresso não adianta você tentar impedir, que você não consegue, progresso científico. Mas impor determinados limites, tipo, tem que reduzir a jornada de trabalho para surgir mais emprego para as pessoas, porque com o grau de produtividade que está chegando às empresas, a empresa demite metade dos trabalhadores, no dia seguinte produz mais do que o dobro que produzia antes. Então, tem que redução da jornada de trabalho, né? Programas de qualificação também, e essa é uma medida super necessária. No geral, reduzir para 35, 36 horas. Alguns países da Europa já são 36 horas, 35 horas, né? Aqui no país, precisaria fazer isso. É uma bandeira do movimento sindical que não consegue dialogar, e também não tem meios para isso, não consegue furar a barreira, né, das elites para pautar esse debate no Congresso Nacional, né, para ter algumas medidas, né, para que o povo possa se beneficiar, porque senão o desemprego tecnológico, que as pessoas são desempregadas por conta do desenvolvimento, modernização das empresas, né, restringe o mercado de trabalho e o jovem bate lá e não entra, sobretudo se ele não tiver a devida qualificação que o racismo estrutural impede que ele tenha. O racismo estrutural, eu queria achar aqui uma imagem, a imagem mais próxima, que é para a gente compreender, é igual o Covid-19. Né? O racismo estrutural está na estrutura da sociedade, nas instituições, às vezes até dentro da própria família. E às vezes você não vê, você só vê quando ele é expresso de alguma forma, porque aí é uma violência, aí a gente parte para denunciar. Então, essa questão de tecnologia é dessas questões que restringe o mercado de trabalho, e também a precarização, nessa onda de flexibilizar a legislação trabalhista, permitir trabalho precário, permitir trabalho parcial, retirar direito dos trabalhadores, a carteira verde e amarela. Isso deu uma parada, deu uma parada na época Lula e Dilma, mas com o golpe contra Dilma isso voltou com força. E o que é pior, que eles dizem o seguinte, Marcelo, Natan, vocês estão aí nos dizendo, vai fazer a reforma trabalhista para gerar não sei quantos milhões de emprego. No dia seguinte da reforma trabalhista, aparece não sei quantos milhões de desemprego. Vai fazer reforma da Previdência para gerar uma economia não sei quanto, para gerar emprego. No dia seguinte é outra. Então, isso faz parte de um processo político que nós precisamos enfrentar no fim das políticas públicas. E a outra questão, que aí se vocês pudessem comentar agora nessa rodada final, essa questão de Salvador. Salvador é campeã do desemprego. E em Salvador, a juventude, como de resto em todo lugar, mas aqui tem um impacto maior na juventude, e sobretudo na juventude negra, mais ainda na mulher negra, mulher jovem negra, essa tem dificuldade, de fato, de acessar o mercado de trabalho, embora 72%, ou mais do que isso, da população de Salvador se declara negra ou parda, né? Mas existe essa barreira de acessar.
O poder municipal, seja esse prefeito aí, os anteriores, né, nada fazem para buscar alternativas de geração de emprego na cidade ou de renda, se não for de emprego propriamente dito, mas de renda, de ocupação para as pessoas, sobretudo para a juventude, porque não tem uma estratégia de desenvolvimento econômico. Salvador não explora seus potenciais. É uma cidade de serviços, mas não tem políticas, medidas para incentivar o desenvolvimento da área de serviços. Poderia ser uma grande cidade para oferecer serviços à população, não somente da própria capital, do interior e de outros lugares. Uma cidade que é cercada pelo mar, Baía de Todos os Santos, essa orla aqui, não tem um empreendimento econômico nessa orla marítima de Salvador, para gerar renda, gerar emprego ali no subúrbio, rapaz. Aqui na orla, em Itapuã, não tem nem de turismo e nem de exploração propriamente dita, de atividades econômicas, de pesca, enfim, alimentação, seja de produção, não tem. Né? Salvador é uma matriz, se não a principal, uma das principais matrizes cultural do Brasil. A cultura está aqui, a arte está aqui, na nossa veia, né? A indústria criativa, cadê? Então, não tem nenhuma estratégia de atrair empresas ou de ter projetos para incentivar, desenvolver, para gerar... Marcelo falou aí, Salvador é uma cidade empreendedora. Qual é a política da prefeitura para incentivar as pessoas que estão se virando por conta própria para ter uma renda e fazer a feira de casa e pagar suas despesas? Nada. Não tem nenhum programa de economia solidária, de empreendedorismo. O governo do estado tem uma linha de crédito, microcrédito, Crédito Bahia, é um sucesso. Existem 187 municípios da Bahia. Só não existe em Salvador, porque ele é resultado de um convênio entre a prefeitura e o estado. Só que a prefeitura de Salvador, além de não estar nem aí para esse assunto, ainda transforma tudo num processo de disputa política. Parou agora, baixou um pouco, né, diminuiu o cangote, porque o coronavírus, ou ele fazia parceria, ou então a situação seria muito dramática. Eu queria fazer esses 3 comentários aqui para a gente entender um pouco que esses aspectos mais gerais da política mais geral, que a gente imagina que não tem nada a ver com a falta de oportunidade de emprego da juventude e das pessoas, e, na verdade, tem, porque interfere, causa um impacto, né, enorme. E se não fossem essas políticas do governo do estado, a situação seria muito pior ainda. Queria só fazer aqui esse comentário, já falei demais, eu vou passar aí para o nosso amigo Marcelo Gavião, fazer aí as suas considerações, né, nessa rodada final, depois Natan, e aí a gente vai se despedir da galera. Desde já, agradecendo todo mundo, eu vou pedir aqui o pessoal para me seguir nas mídias sociais, Instagram, YouTube, Facebook, vai lá, Everaldo Augusto, beleza? E aí, Gavião? Everaldo, você falou aí bem, colocou coisas assim importantes. São 2 dimensões, né? Uma dimensão é a dimensão do que pode ser feito, que depende do poder público local, municipal. Estou falando da Câmara de Vereadores, estou falando da Prefeitura de Salvador. É óbvio que o problema, de maneira mais macro, ele só será resolvido, enfrentado assim como se deve, se tiver uma ação articulada que junte o governo do estado e principalmente governo federal. Importante, assim, a gente entender os limites, né? O limite do papel do prefeito, o limite do papel de um vereador. Por que a gente está numa região do país, que é a região Nordeste, que é a região que concentra o maior número de pobreza e desigualdade do Brasil? É porque a forma como o Estado brasileiro ele foi se desenvolvendo ajudou a consolidar e desenvolvê-la dessa maneira. Uhum. Você pega assim, ó, o Nordeste brasileiro, ele é responsável por aproximadamente 26% da força de trabalho ativa no Brasil hoje. 26% está concentrado aqui no Nordeste. Esse mesmo Nordeste, ele responde por aproximadamente 76% dos desalentados do Brasil. Toda vez que eu falo nas questões do Cine, que eu vou falar sobre a busca por emprego, eu sempre falo o seguinte, olha, a imprensa gosta muito de dar visibilidade ao número de desempregados. É um problema, tem que ser resolvido. Nós somos conhecidos no Brasil inteiro como a capital do desemprego.
tem que ser enfrentado, tem que ser resolvido. Só que o seguinte, tem um outro dado que a imprensa não trata muito, que é mais chocante que o dado de desempregados, que é o dado dos desalentados. Nós não podemos continuar alimentando esse exército de desalentados. Porque a pessoa, quando ela está desempregada, Everaldo, quando ela está na condição de desempregado, ela está ali o seguinte, ela pode ir no Cine Bahia para atualizar o seu cadastro, tentar uma alternativa de emprego, ela pode buscar um curso de qualificação profissional para poder melhorar o seu currículo, ela pode buscar dominar o idioma que ela ainda não dominava e dessa maneira buscar acessar uma oportunidade no mercado de trabalho, ela pode buscar sua rede de relacionamentos e buscar ali a partir da sua rede de relacionamentos ali, buscar uma alternativa de emprego, ela busca se preparar e quando a oportunidade surge, ela agarra essa oportunidade. Quando ela sai da condição do desempregado para a condição do desalentado, ela perde tudo isso. Ela não se qualifica, ela não busca ficar atenta às oportunidades e como o mercado muda muito rápido, se você fica desalentado um período, tipo assim, atrasa a sua vida por anos, absolutamente anos. Nós precisamos, o que é que a gente precisa fazer? Nós precisamos recuperar esse exército. Como é que você recupera o desalentado? É dando esperança. Se o trabalhador soteropolitano, seja ele homem ou mulher, se ele perder a esperança de ingressar no mercado de trabalho, ele não vai conseguir nos ajudar a mudar a nossa cidade. Tem questões que dependem da prefeitura? Tem. Existe uma indústria, existe uma matriz econômica na cidade de Salvador que precisa ser incentivada, que tem que ser acompanhada. Você falou sobre o litoral de Salvador. Tem sentido? Vejam se tem sentido Salvador ter a faixa litorânea que tem e não ser uma capital forte na produção, na área da pesca. Veja se tem sentido isso. Não tem sentido. Tem sentido Salvador ter uma indústria, ter uma parcela da sua arrecadação pautada na área do turismo e Salvador não ter uma estrutura de turismo mais organizada. O turista chega em Salvador, fora do carnaval, dos grandes shows, ele vai para onde mesmo? Ele faz o quê? O turista chega em Salvador e ele quer conhecer a história da cidade de Salvador, ele vai para onde? Tem um museu, tem uma história, tem uma estrutura que ajuda a apresentar a nossa cidade e o nosso povo? Não tem nada disso. Ou seja, mesmo as coisas em que nós temos um grande potencial, elas são absolutamente mal aproveitadas. Isso aqui, no âmbito do que é do municipal, tem a responsabilidade do Estado e tem principalmente a responsabilidade federal. Observa o que está acontecendo no governo federal, é um absurdo. E, lamentavelmente, nós temos um presidente que só chegou lá pelo apoio do atual prefeito. Então, é preciso falar isso, entendeu? O que é que pensa o governo federal sobre o desenvolvimento do Nordeste? Eu tenho estudado muito, Everaldo, aproveitar esse período de quarentena, e eu tenho buscado estudar algumas questões. Estudado muito sobre essas questões de política de geração de emprego, experiências do que tem acontecido em outros, tendências do mercado. E eu tenho estudado muito a linha de pensamento do atual ministro da Economia, o Guedes. O que o Guedes é? Guedes é da Escola de Chicago. O que fala a Escola de Chicago? A Escola de Chicago diz o seguinte, é uma escola liberal que prega aquilo que tanto nós combatemos, que é a diminuição do Estado e mais liberdade econômica. É o que prega a Escola de Chicago. Só que eles têm um modelo assim diferente. O que é que eles pregam? Eles defendem com muita força a ideia de que é o seguinte, é preciso constituir mecanismos de transferência de renda direta para fazer com que a renda chegue na população. Em contrapartida, desresponsabiliza o Estado de investimentos na área de saúde e educação. Eu estou muito preocupado com o que a gente está vendo nesse momento. Saiu uma pesquisa hoje que falava sobre a intenção de voto para Bolsonaro em 2022 e que ele estava liderando essa pesquisa com alguns cenários montados lá de intenção de voto. Os analistas falam o seguinte, que um dos elementos que faz com que Bolsonaro lidere é o auxílio emergencial, porque a pessoa que recebeu o auxílio emergencial agora, ele estaria satisfeito com o governo federal, mesmo com tudo que a gente está vendo. O
que é que o governo está preparando? Mudanças no Bolsa Família. Eles estão pensando em transformar o Bolsa Família no programa, em outro programa, tá? Vão dar um outro nome, vão dar uma outra roupagem e vão aumentar o lastro e o número de pessoas atendidas. Ao invés de eu investir para ter a creche, para que a pessoa possa botar o seu filho numa creche pública, ao invés de eu ter hospital, o que é que eles querem fazer? Eles querem dar um vale, o tal do voucher. É o que defende a teoria econômica da Escola de Chicago. Então, isso aqui é extremamente perigoso, porque ele vai, na prática, investir menos e vai direcionar os investimentos para que sejam concentrados os ganhos na iniciativa privada. Então, ao invés de eu ter a vaga pública na creche pública, ele vai dar um voucher para a pessoa poder pagar uma parte da mensalidade ou a totalidade da mensalidade da escola privada. Então, diminuindo a necessidade do poder público, assim, cuidar da área pública. Então, isso é um grande perigo o que a gente está vivendo aqui. E zero de investimento para o Nordeste. Zero de investimento. Qual foi a grande política realizada para o Nordeste nos últimos 12 meses? Nenhuma. Muito pelo contrário. Mais de 50% do Bolsa Família que foi cortado concentrado no Nordeste, diminuindo essa transferência de renda, esse poder aquisitivo, o poder de compra que tinha aqui a nossa população. Então, é muito grave. Tem coisas que são da Bahia, tem coisas que são de Salvador e tem coisas que são do governo federal, e é um discurso e uma discussão que vai ter que seguir assim casada ao longo da campanha eleitoral. Eu acho essa unidade que se construiu aí entre o governador Rui Costa e o prefeito de Salvador tem ajudado, tem sido até exemplo nacional. Agora, é o seguinte, não faz dos dois iguais. Não são os dois iguais. Então, eles têm compromissos diferentes com relação ao que a gente defende de mais importante para o nosso povo. O fato é que Neto vai terminar os 8 anos de governo dele em Salvador, e Salvador é uma cidade, 8 anos depois, tão desigual quanto a que ele pegou em 2012. E é isso que a gente precisa falar para as pessoas. Nós queremos um prefeito de Salvador e nós queremos uma Câmara de Vereadores que tenha essa preocupação, que se preocupe fundamentalmente em deixar Salvador uma cidade menos desigual. Você, Vera, eu estou na torcida aí para que você consiga se eleger vereador. Tenho buscado ajudar, vou ajudar ainda mais, porque eu tenho certeza de que você lá dentro vai se somar a essas lutas. São várias frentes. Qual é o objetivo principal? Nós não somos salvadores da pátria, tá? Qual é o objetivo principal nosso? Fazer da nossa cidade uma cidade menos desigual. E uma cidade menos desigual será uma cidade que terá mais oportunidade para os nossos jovens, para as nossas mulheres, para as nossas pretas e para os nossos pretos da cidade de Salvador. Muito bem. Bom posicionamento aí, Gabriel. Muito, muito claro. Eu espero que esse processo eleitoral sirva para que esse debate seja feito. Mesmo com a campanha, uma boa parte, tudo indica, vai transcorrer nas mídias sociais, mas esse debate precisa ser feito. Eu fico preocupado que, até agora, só uma pré-candidata dos que já foram citados o nome está preocupada com esse debate do tipo de cidade que nós temos, né, da gente romper com as desigualdades, que é a deputada Olívia Santana. Está brilhante, está falando as coisas com muita clareza, né, sobre a cidade de Salvador, e essas temáticas eu tenho certeza que ela vai abraçar aí nesse processo eleitoral. Espero que outros candidatos também venham para esse campo para debater e assumam determinados compromissos. Mas é isso aí. Gabriel, se despede aí da nossa turma, porque depois vem aí o nosso amigo Natan, que vai também se despedir, e a gente vai caminhar para o encerramento aqui da nossa live. Que você falou e você não despediu da galera. Só agradecer aqui, tá? Passou aqui vários amigos nossos, é muito amigo em comum que a gente tem, né? Assim, nessa batalha, na caminhada nossa aí. A gente está lá na secretaria, na superintendência. Estou à disposição lá para poder ajudar nessas construções aí, para poder somar esforços aí, para poder fortalecer a nossa bancada na Câmara de Vereadores aí de Salvador. Então, obrigado pelo convite, de verdade aí, tá? Para a gente poder falar aqui, reencontrar aqui vários amigos. Fazer esses debates aqui e contar com a sua participação. Já contei aqui com
várias pessoas lá da CETRI participando aqui de debates conosco. E vamos continuar aí. Aqui deixou uma mensagem aqui o nosso amigo Marcos Santana, que Tá? passou aqui também. É isso aí. Augusto. Piau. Quem mais? Uma galera que bacana, Silva, que passou. Beleza, pareceu a minha filha. E Mozart tá fazendo uma pergunta, ele está fazendo desde o início. Desse ponto de vista de enfrentar essa questão do avanço tecnológico, desenvolvimento, isso é uma questão que assume uma certa centralidade nas políticas públicas, o que o governo do Estado está propondo, tem em vista pela frente? O Gavião tinha falado aqui que uma iniciativa que está sendo formatada, planejada, é a questão da qualificação via... Como é que é, Via Gavião? EAD. É o projeto Conectar. É um projeto que vai ter qualificação profissional com bolsa. Então, a pessoa ela vai fazer o curso de qualificação profissional, ele tem uma variação, são 3 módulos, e eles têm uma variação ali de 40 a 60 horas, e cada pessoa que fizer o curso, ela vai receber uma bolsa. O valor da bolsa é de R$ 240 pago em 2 parcelas. É um valor que a gente calculou que é suficiente para a pessoa comprar um botijão de gás, uma cesta básica e o pacote de internet, para que ele possa ali acessar, se qualificar. É igual gás de cozinha, com certeza. Exatamente. Muito obrigado aí, Marcelo Gavião, nos ajudou muito aqui nesse debate e vamos contar com você aí em outras discussões, com certeza. Queria aproveitar aqui, Natan, antes de você falar, registrar aqui que Genivaldo Martins, ali do Vale do Matatu, mandou dizer que tem uma galera lá assistindo a live, mandou um grande abraço para todo mundo. Augusto César também mandou aqui um grande abraço para todos nós. Vamos lá. Natan, e aí, velho? Ficou triste com esse debate todo, né, rapaz? Não, professor. Uma situação... Debate... Hã? Tiro para tudo quanto é lado, é violência, é racismo, desemprego. Pois é. Mas conclua aí sua participação. Eu já uma quero situação... você, como diretor nacional da UNE, participando de uma live aqui, é uma coisa importante para nós, né? E pela experiência que você tem aqui na Bahia, do movimento estudantil, e você que entende os problemas do nosso povo, muito obrigado aí pela sua participação, viu? Brilhou aqui. Tamo junto. Eu só quero dizer o seguinte, vocês que estão me ouvindo aí, tem que ver Natan discussando numa passeata quando essa pandemia brilha. Todo mundo espero que logo a gente possa estar ocupando as ruas aí. Espero que nós possamos estar ocupando as ruas de Salvador novamente, em breve, né? No tempo curto. Então, não vou me delongar muito aqui nesse momento final. Acho que a gente conseguiu até aqui fazer um debate muito qualificado, conseguindo apontar caminhos necessários para poder mudar, né, esse cenário atual dentro da cidade de Salvador, com mais incentivos, né, ao emprego, um incentivo à juventude ao acesso ao emprego. Eu acho que são desafios gigantescos que a gente precisa contar aqui com a atenção, né, de todos esses que estarão aí agora se colocando, né, no próximo período. Como o Gavião aqui falou, ter um prefeito que se preocupe com a cidade com mais igualdade, com a participação do povo pobre, pensando, né, os trâmites, o caminhar da nossa cidade, assim também como ter uma Câmara de Vereadores que tem a responsabilidade com essas pessoas, que é a grande maioria de Salvador. Infelizmente, eu sou da periferia de Salvador, né? Morava, na verdade, minha mãe é do bairro de Suarana, e a gente sabe, né, o quanto as dificuldades ali são expressadas, né, diariamente, seja no ônibus lotado, quando o trabalhador precisa sair muito antes do seu trabalho, enfrentar um engarrafamento, assim também como a garantia, né, do acesso à saúde, de mais escolas para o conjunto da comunidade. Então, a gente tem uma cidade muito desigual, que não olha para o povo mais necessitado, e a gente precisa se preocupar com isso. E o emprego é um dos pontos importantes, né? A gente precisa, sim, falar da educação com muita grandiosidade, da segurança pública, da saúde, mas o emprego é algo essencial, porque nós sabemos que é o que faz diferença todo dia no prato do povo mais pobre, né? Então, nós precisamos ter esse olhar.
E para nós que somos negros e estamos aí no cotidiano, sabendo de todas as dificuldades que encontramos, né, enfrentamos para poder ter acesso ao mercado de trabalho, para poder garantir o término dos nossos estudos, para poder fazer com que os nossos sonhos continuem vivos diariamente, ainda mais com esse governo, né, Bolsonaro, que não se preocupa com o direito do povo trabalhador, que não se preocupa com o direito do povo mais pobre, que está implementando um verdadeiro desmonte dentro dos nossos direitos, e nós precisamos ter atenção a isso, né? E nós sabemos aí, precisa ficar claro, né, e evidente para todo mundo, que esse auxílio emergencial que ele tem dito aí, que é um auxílio que o governo está implementando, que o auxílio que é do governo, nada mais é um esforço e um trabalho de deputados comprometidos, né, com a população brasileira, que lutou dentro da Câmara dos Deputados, que lutou no plenário do Senado para garantir que o valor do auxílio emergencial não fosse apenas R$200, como queria esse presidente, e que fosse R$600, e que também garantiu aí a expansão desse auxílio, né? Porque é um auxílio que tem feito a diferença no prato do povo brasileiro, tem feito a diferença dentro da casa, né? Seja para garantir seu gás, sua alimentação. Então, é algo que nós precisamos estar atentos a isso, porque o auxílio vai acabar, o desemprego está aí e muita gente vai passar fome, e a gente precisa ver aqui caminhos para que não tenha gente sofrendo com esse período, né, difícil que a gente vai estar vivendo. Então, eu acredito que o senhor aí, professor, tem um grande desafio aí no próximo período de garantir que nós tenhamos aí uma Salvador mais igual com a nossa cara. Nós temos aí a nossa grande pré-candidata, Olívia Santana, que tem feito um trabalho importantíssimo enquanto deputada estadual, tem feito grandes debates também aqui com o conjunto da cidade de Salvador, falando da importância da igualdade, de olhar para o povo preto, de olhar para as periferias da nossa cidade e ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado com o nosso povo. Nós precisamos ter mais amor, ter cuidado, ter esse olhar diferenciado, porque nós sabemos que o nosso povo é um povo muito sofrido e que precisa dessa atenção. E eu tenho certeza que o senhor aí terá esse compromisso, terá essa responsabilidade de cuidar com muito carinho da nossa cidade e do nosso povo mais pobre. É isso, obrigado pelo convite, obrigado, foi ótimo estar aqui conversando esse papo, né, com vocês essa noite, conversando sobre esses nossos desafios aí para o próximo período. E conte comigo, conte aí com a gente aí do movimento estudantil, que as batalhas elas vão se intensificar ainda mais aí no próximo período. Tamo junto, tá bom? Valeu, meu amigo. Muito obrigado aí pela sua participação aqui. Foi muito valiosa, de conteúdo, preocupado com o futuro, com a juventude. Muito legal mesmo sua participação, viu? Antes de terminar aqui, eu quero agradecer aos jovens que deram depoimentos, né, que nós passamos aqui, o Davi Cruz, Eduarda Taquari, Marcos Pantera e Douglas Reis, lá da BEAC. Muito obrigado a vocês. Algumas pessoas conseguiram entrar já no finalzinho. Roque Couto, eu tenho que agradecer a Roque Couto. Eles sempre tem um problemazinho de internet lá. Vamos resolver, viu, Roque? Essa internet aí de Canabrava. Roque Couto, um grande abraço para ele. Quem mais entrou? Dora lá da Cetre, Gavião. Dorinha. Sim. Entrou aqui também, Dorinha. Mandou um abraço para todos nós. E quem quiser assistir de novo essa live lá no nosso Facebook, vai estar lá nas nossas mídias, pode assistir, vá lá, recomende para os seus amigos também e me siga nas redes sociais. Vou parando por aqui, agradecendo a todo mundo, agradecendo mais uma vez Marcelo Gavião, Natan Ferreira, e um beijo no coração de todo mundo. Fora Bozo e abaixo o Covid, dois vírus que a gente tem que derrotar. Vamos nessa. Sim, tamo junto. Gente, um abraço. Obrigado, vereador. Valeu. Tchau. Boa noite. Quero apoio de vocês aí. Vamos nessa. Vamos junto. Vai ter. Tchau. Obrigado. Tchau aí todo mundo.